Então, o Mizaro, ele tem esse trabalho aqui de espaço das relevâncias, né? Puxar aqui. E a ideia básica aqui é a seguinte, né? Ele quer descrever, né, tudo que está envolvido em relação à relevância. Então, essa sequência de transparências é mais ou menos uma conclusão de tudo que eu estou falando até agora. Tá? Ele fala, olha só, na questão da relevância, nós temos os recursos de informação, ok? Esse é o que nós temos para trabalhar. A representação do problema do usuário, o tempo, numa sequência de tempo, né? E outros componentes, como o tópico, a tarefa e o contexto. Okay? Então, o que tem no recurso de informação? Primeiro tem o documento. Tá? Então, o documento é o que está lá, que você tem, ok? A parte do HTML, um PDF lá, sua tese de mestrado, minha tese de doutorado. Eu preciso saber o que o Chechel fez na tese de doutorado. Então, tem um documento lá que é a minha tese de doutorado. Okay? Tem o surrogate. O que é o surrogate? É o substituto que você consegue trabalhar como. Né? Então, por exemplo, o meu documento está indexado pelo título, por palavras-chave, por nome de autores, no site do programa. No Google, ele está indexado, talvez, por tudo, pelo texto completo. Mas, então, você tem substitutos do documento, né, que são usados para representá-los dentro do sistema, ou para tirar a informação dele dentro do sistema, vários níveis de substitutos. E, obviamente, tem uma informação, a entidade não fica, está na cabeça de alguém quando lê aquele documento. Né, e lê algo de 1995, que é a minha tese hoje, provavelmente vai trazer uma informação errada, incompleta, de outra época, né? Alguma coisa assim. Você vai aprender algo que não existe mais, coisas assim. Professor, então Sim. o surrogate seria o metadado, digamos assim? Seria Não, isso? Seria o metadado é um surrogate. tá, Mas é o inverso. porque o metadado está associado ao documento, né? Mas o surrogate vai ser uma coisa que você está criando a partir do documento, a partir do metadado. O metadado também pode ser um surrogate, ok? Posso pegar lá, qual é o autor? É o metadado, né? Ok, boto ele como surrogate. Mas não é exatamente. Né? Obrigado. E aí você tem lá a representação do problema pelo usuário, que é a mesma do Soracevich, né? Só que eu usei os nomes desse cara aqui, tá? Porque eu gosto mais desses nomes. Né? E que vai evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, a necessidade real de informação, a necessidade percebida de informação, a expressão e a formalização da demanda em uma consulta. Ok? Então, isso aí, nós temos a palavra necessidade real, necessidade percebida, a demanda e a consulta, que é uma representação da demanda. E a operação de percepção, ela é difícil, tá? Quando a gente está buscando algo que não sabe. Então, aí alguns autores, eles chamam de anomalous state of knowledge, quer dizer, você está descontente, né? E outros autores chamam de coisas parecidas, como incomplete state of knowledge, uncertain state of knowledge. Então, esse processo, quanto menos você sabe sobre o assunto, mais difícil é esse processo do rim para o pim. E a gente tem uma coisa que ele chama de efeito do rótulo na expressão, né? Tanto na expressão como na consulta. Né? Você busca essas palavras, né, em rótulos e não faz uma sentença completa. Né? E hoje em dia tem uma área muito importante que é a área de entender perguntas completas, né? Não só palavras-chave. Né? E o risco desse rótulo é um problema de vocabulário, né? Porque aquela palavra pode não estar no documento. Então, por exemplo, eu faço muito exemplo com futebol, né? Então, eu quero saber informações sobre os gigantes da colina. Eu li um texto aqui, os gigantes da colina é o melhor time de futebol do Rio de Janeiro. Quem é o gigante da colina? Qual é a história dos gigantes da colina? Aí eu boto lá gigantes da colina e tem milhões de documentos sobre o Vasco que não usa esse termo, então eu não acho.
Então a gente tem e a gente, por outro lado, eu tenho a pergunta jaguar, né, manga, que são palavras com muita ambiguidade. Né? Então a gente tem lá um tratamento para isso. Teve uma época, por exemplo, que apareceram vários mecanismos comerciais que propunham, que criaram a ideia seguinte: quando eu faço uma busca, depois de fazer a busca, eu clusterizo essa busca, ou classifico essa busca, esse resultado da busca, em documentos parecidos. Então, em vez de quando você fazia a pergunta Jaguar, que era o exemplo que eles davam, e eu testava em todos eles, que eu conhecia, né? Ele vinha um Jaguar o carro, um Jaguar o bicho, um Jaguar o time, um Jaguar, tinha um videogame que chamava, um console que chamava Jaguar, e a consulta vinha em bloquinhos por significado. A Google, a Yahoo, eles compraram todas essas empresas, compraram mais de 80 empresas que faziam isso. E botaram para dentro do algoritmo deles, né? E durante um tempo apareceu bem, depois eu não sei o que aconteceu. Eu não acho que seja tão bom isso hoje em dia quanto era na época. Eu acho que foi perdendo, talvez tenha perdido algum poder de representação por causa da quantidade de documentos, ou alguma coisa assim. Então você tem para trabalhar, né, a sua relevância está em todos esses pontos aí. Entre a consulta e o surrogate, né, a representação artificial, né, entre a consulta e o documento, entre a consulta e a informação, entre a demanda. Né? Então, todos esses pontos aí marcados nesse diagrama são onde aparece a nossa relevância. E isso ao longo do tempo. Então, esse desenho é mais dificilzinho de entender, mas é só para a direita, está andando no tempo. Ok? Aí você sempre tem lá a sua necessidade de informação real a ser preenchida. Só que todo mundo vai evoluindo. Né? Você evolui a sua consulta, você evolui a sua demanda, na verdade, você começa evoluindo a sua percepção, né, da necessidade de informação. E aí você evolui a sua demanda e evolui a sua consulta. Ele fala que tem esses três componentes, né? O tópico, a tarefa e o contexto, que é todo o resto, né? e organiza dessa forma aí, que isso aí é só uma hierarquia de complexidade de trabalho. Né? Se você levar tudo em conta, é mais difícil. E aí cria uma representação que você pode usar, né, de todas as suas características, né, a necessidade de informação, a representação, o tempo e o ordenamento dos componentes. Né? Então, na verdade, o seu desenho é um desenho 4D, né, não é só isso, né, não é só isso aqui, né, mas é mais complexo que isso, né, mas ele consegue te mostrar num desenho isso aqui e depois complica, né, vai complicando, chega aqui, né, e ele fala, bom, e aí aqui ainda não falei do juiz. Né, então você tem ainda por cima, em cima de tudo isso, na relevância, que pensar o juiz. Ok? Então, eu acho que esse espaço aqui, né, mostra a nossa dificuldade de entender, né, a relevância a cada ponto, tudo que a gente tem que tratar. Okay? E isso é mais ou menos, até agora, o curso, um relato da minha compreensão da dificuldade do problema, né, além da dificuldade algorítmica. Tá? Então, essa é aquela conclusão que eu falei no começo da aula. É isso. Eu vou parar a gravação aqui, a gente vai ter uma sequência bem rápida de